Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aula de História, conteúdo de primeiro ano. Brasil pré-cabralino, Brasil antes dos portugueses. E aí, bora lá? O que vamos estudar? O Brasil antes dos portugueses, uma grande variedade nativa. O Brasil pré-cabralino, cultura e sociedade. Antes da chegada de Cabral ao Brasil, ele já era habitado por uma diversificada cultura, diversas etnias indígenas, né? Antes dessa chegada dos portugueses em terras brasileiras, a região já era habitada, né, por milhões de nativos. Ainda assim, os colonizadores conceberam a errônea ideia de uniformidade cultural, mas na verdade as culturas do Brasil pré-cabralino eram complexas, visto que apresentavam, né, significativas características e tradições próprias. O grande número de línguas, dialetos, era uma prova da diversidade desses grupos étnicos que aqui haviam. Antes dos portugueses alcançarem as terras brasileiras, né, nosso território já era ocupado por uma infinidade de povos que rompiam as compreensões do mundo do homem europeu. De forma equivocada, ao chegarem aqui, né, os portugueses acreditavam que os índios formavam uma cultura comum, portadora de pequenas variações, né, de comportamento e costume. Segundo alguns estudos, as migrações pioneiras para o continente americano foram encerradas há cerca de 5.000 anos. Já nesse momento, né, nós temos o desenvolvimento de diferentes grupos humanos, da atividade coletora, da agricultura e a formação de sociedades complexas dotadas de vários centros urbanos. Aqui a gente tem uma representação indígena, né? E aí nós vamos falar entre os coletores, os sambaquis, apareceram em diferentes pontos do litoral brasileiro, principalmente em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Sambaqui é um nome utilizado para nomear os grandes depósitos de detritos ósseos e orgânicos que se formaram nas proximidades das regiões ocupadas por grupos humanos, né, coletores. Entre os nativos brasileiros, os índios Pataxó e Namuquara, né, são os que frequentemente adotaram esse tipo de vida. Na porção norte do território, os povos ceramistas se destacaram pelo desenvolvimento de uma rica cultura material, marcada pela presença de vasos, urnas funerárias, né, bacias e outros utensílios. Habitando a ilha de Marajó entre os anos de 500 e 1300 depois de Cristo, os povos marajoaras foram um dos mais proeminentes representantes do trabalho com artefatos em cerâmica. Antes que os colonizadores europeus surgissem no continente, essa civilização já havia, né, desaparecido completamente. Uma grande variedade nativa, né, dentre todos os povos indígenas que habitaram o Brasil, de norte a sul, nós podemos destacar os grupos Pataxó, Nabiquara, Macrugê e Aruaque, né? Então, com todos os tupis, eles formaram o maior grupo indígena da época anterior ao descobrimento, sendo que suas tribos iam desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A contribuição específica desse grupo foi importante para a formação cultural brasileira, né? Principalmente a influência sobre o nosso idioma. E aqui a gente tem uma representação desses índios tupis, né? E aí, no total do território brasileiro, a família linguística Tupi-Guarani foi a que se encontrava em maior número. Além disso, plantavam batata doce, milho, pacova, abacaxi, mandioca e entre outras culturas. De fato, entre os tupis, nós englobamos uma infinidade de povos que podemos ser distinguidos por costume bastante específico. Paralelamente, também devemos citar, né, os grupos humanos que se inserem nos grupos linguísticos Aruaque, G e Xavante. Eles se inserem nesses grupos e aí percebemos que a diversidade da cultura é uma realidade que antecede essa chegada das caravelas, né, de Pedro Álvares Cabral. E aí o Brasil pré-cabralino, cultura e sociedade, os habitantes do Brasil pré-cabralino viviam em tribos, sendo seu chefe, né, o cacique. Havia também o pajé, que era o responsável pela vida religiosa e tratamentos medicinais através da cura, né, com ervas, plantas e rituais místicos. Os nativos das terras brasileiras possuíam sua própria cultura, religião e costumes, ao passo que viviam basicamente da caça, pesca e agricultura, né? Confeccionavam objetos artesanais com elementos, né, da natureza, como a cerâmica, a palha, o cipó, a madeira, né, dentes de animais e entre outros. E aqui a gente tem os ceramistas, né? Surgiram mais
para o interior do Brasil há cerca de 3.500 anos atrás. Esses povos praticavam agricultura e eram excelentes artesãos, por isso receberam este nome. Nós temos aqui uma representação dos povos sambaquis, né? Povos que viveram no Brasil entre 6.000 e 1.500 anos atrás, viveram no litoral do país, juntavam conchas até fazer um monte, onde faziam suas moradias e enterravam os seus mortos, né? Primeiros habitantes da América, os índios, né? Índios ameríndios ou nativo-americanos são os nomes dados aos habitantes das Américas antes da chegada dos portugueses, né? Antes da chegada dos europeus e seus descendentes atuais. Em 1500, estima-se que existiam 6 milhões de índios e 1.200 línguas diferentes, organizadas em diversas tribos nas terras em que hoje é o Brasil. A gente teria os caiapós, né? A gente teria os bororó, os tupinambás, os tupiniquins e mais outras etnias que seriam das mais diversas, tá certo? E aí, o que cada tribo teria em comum? Características que podemos observar, né? Alguns pontos em comum: só utilizam da natureza o que precisa para viver, a terra é propriedade de todos do grupo, vivem em aldeias, as crianças indígenas, elas aprendem com os mais velhos, rituais, festas em grupo, né? Tem um líder, chefe da tribo, conhecido como cacique, né? O líder indígena representado na foto é Davi Copenhague, da tribo Yanomami. A gente teria que o pajé é detentor de muitos conhecimentos da história da tribo. Ele é o indígena mais experiente, ele é o responsável por passar diante da cultura, a história, a tradição da tribo, né? O pajé também possui uma fonte de possui uma função de líder espiritual de cada tribo. Instrumentos e utilidades como rede, arapuca, para pegar bicho, pesca, linha de anzol, né, arpão, arco e flecha também faziam parte dessas etnias indígenas. E aí os índios e o contato com os portugueses. O contato do Brasil pré-cabralino com os portugueses foi extremamente prejudicial, pois foram enganados, explorados, escravizados e alguns massacrados, né? Lembrando que nós temos que ressaltar a resistência indígena, porque nem todos os indígenas receberam essa colonização de bom grado e aí eles resistiram a esse colonizador. Muitos perderam suas terras, foram forçados a abandonar sua cultura em favor da cultura europeia, né? Diversas nações indígenas enfrentaram esses invasores, mas as guerras eram desproporcionais, uma vez em que o invasor tinha armas de fogo, né? E aqui a gente traz uma representação, né, dessas caravelas de Cabral quando eles vieram para cá. E aí a gente tem uma representação de Luiz Henrique, que concilia as tradições indígenas com seu trabalho como advogado de questões como demarcação de terra, porque foi-se criado um estereótipo muito grande que índio só é aquele que anda sem roupa e que tem, né, o tocar na cabeça, mas existem diversos indígenas que atuam nas mais diversas áreas e nós temos que saber, né, que eles podem ir em caminhos que podem levar às mais altas profissões. E aí, a gente tem aqui, né, uma questão para a gente encerrar essa aula. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, foi marcado pelo: letra A, envio de expedições exploratórias no litoral e pelo escambo do pau-brasil. Letra B, plantio e exploração do pau-brasil associada ao tráfico africano. Letra C, deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Ou letra D, fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. A resposta correta seria a resposta A, né? Envio de expedições exploratórias no litoral e pelo escambo do pau-brasil. Um beijo, até a próxima aula.